Lucas capítulo 14, se quiser abrir na Bíblia NVI, outra versão que você tiver, fica à vontade, mas a NVI que eu estou usando aqui. Algumas perguntas para começar. Por que muitos seguem a Jesus por um tempo e desistem? Por que muitos seguem por um tempo? Inclusive, alguns recebem a palavra de Deus com alegria. Dizem que é a melhor coisa que aconteceu, extraordinário. Recebem cura, recebem umas bênçãos, caminham com Jesus por um tempo e depois, no meio da caminhada, desistem. Alguns conseguem seguir fielmente, não obstante todas as dificuldades da caminhada. Conseguem seguir. Uns não conseguem, outros conseguem. Se tivesse tirado uma fotografia desse templo aqui, num culto, talvez domingo, um ano atrás, talvez muitos dos rostinhos que estavam lá, estão aqui. Alguns porque desistiram, talvez. Alguns talvez mudaram de cidade, até mudaram de igreja, continuam seguindo a Jesus, mas alguns desistiram da fé. Ou enfraqueceram na fé. Talvez não negaram a fé, mas não dá mais para seguir Jesus por causa de algumas coisas. Se perguntar para eles, vão dar as suas respostas, né? Não sei se são desculpas, são justificativas, mas não seguiram. Daqui a um ano, espero que você esteja aqui, amém? Se Jesus não voltar, amém? Então vamos fotografar vocês aí, pode ser? Daqui a um ano vamos projetar, falar, o irmão está lá, graças a Deus, amém? Continua seguindo Jesus, amém? Amém? Quem estará aqui daqui a um ano, diga amém? Amém. Mas se Jesus voltar aqui, estejamos lá em cima, amém? Mas essas perguntas têm que ser respondidas por algumas... Há muitas respostas, lógico, não dá para esgotar, mas qual a motivação que as pessoas têm para seguir Jesus? Em Lucas capítulo 14, começa a mostrar que, no versículo 25, diz que Jesus era seguido por uma grande multidão. Muita gente acompanhava Jesus. Eu gostaria que você entrasse agora na sua imaginação, naquela multidão. Então, aquela multidão seguia quem? Seguia Jesus. Não seguia outras pessoas, seguia Jesus. Tá? E se você entrasse naquela multidão e fizesse entrevista, por que você está seguindo Jesus? Alguns falaram, olha, porque eu era paralítico, eu estou andando agora, olha, eu era cego, estou vendo, ele curou minha mãe, curou meu filho, eu estava no dia da multiplicação dos pães, foi demais, e a gente comeu bastante aquele dia, eu estou por aqui agora, olha, eu vi tantas coisas acontecerem, e eu quero seguir esse Jesus, porque, inclusive, sabe, eu estou vendo assim, muito bom estar por aqui. E Jesus olhou para aquele povo todo, era muita gente, diz multidão é muita gente, tá? E quando você tem uma multidão atrás de você, né, você vai se empolgando, né? Você vê lá muita gente curtindo o que você colocou no Facebook, não sei, na rede social. Você vê muito seguidor agregando. Opa, tinha 1.000, já tem 2.000, né? Outro já tem 100.000. E isso vai, né? E gente que começa a falar e vender bem, e a juntar as pessoas, isso é empolgante. Mas Jesus não estava empolgado com quantidade de pessoas, ele não queria agradar pessoas, ele precisava fazer a vontade do Pai, passar a verdade do Pai. E naquele momento, então, Jesus olhou para trás para aquele povo e ele gritou assim, sabe, gente, aí foi aquele momento do choque, tá? No versículo 26, olha, ele falou, se alguém vem a mim e ama seu pai e a sua mãe, e a mulher, e os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que choque, né, irmãos? Aí ele continuou assim, né? Não pode ser meu discípulo, tá? Aí foi mais chocante, no versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha, falar de cruz naquele tempo, hoje cruz é um símbolo bonito, de enfeite, né? O pessoal carrega no pescoço, põe na parede, mas naquele tempo cruz era um lugar de pena de morte. Então, hoje falar de cadeira elétrica, de forca, né? De guilhotina. Carrega a sua guilhotina, carrega a sua forca, carrega a sua cadeira elétrica. Quem quer carregar a cadeira elétrica para morrer? Forca. Eu quero uma função de forca aqui, né? Uma guilhotina, cortava o pescoço. A cruz era isso. Então foi muito chocante, você tem que carregar a sua cruz. A cruz é para morrer, os malfeitores, os piores vão para a cruz. Eu quero que você vá para a cruz. Mas não é essa cruz física que os romanos fizeram. É a cruz que você vai carregar, que você vai crucificar a você mesmo, a sua carne. E se você não está disposto a mortificar a sua carne e morrer na cruz por mim, não pode ser meu discípulo. Eu fico imaginando que naquele momento muita gente voltou para trás. Por quê? Tem que amar Jesus mais do que pai, que mãe, que marido, que o dia dos pais, que nem hoje, né? E então, filho? Não, filho não, assim também é demais.
Ninguém pode tirar meu filho, meu amor do filho é acima de tudo. Deus não está dizendo que você tem que deixar seu pai, desonrar sua mãe, está dizendo, mas se um momento você tiver que decidir e escolher entre amar a mim e amar alguém da sua família que não me quer, e que me rejeita, e que diz que você tem que escolher entre eu e ele, quem você vai escolher? Não sei se alguns tiveram esse confronto tão crucial, quando você tem que escolher entre Jesus e um namorado, Jesus e um patrão, Jesus e um empregado, Jesus e um amigo, quem você escolhe? Então, naquela multidão que acompanhava Jesus, Jesus fez essa afirmação confrontativa. E alguns então dizem assim, realmente eu estou assim porque me curou, mas nesse caso de cruz, amar minha mãe, meu pai, mas não, aí não dá. Ele é importante, mas não é tanto assim. Sabe quem ficou de fato ali? Ou que permaneceu seguindo Jesus, não digo só naquele momento, mas na caminhada com ele ali? Sabe quem foi, irmãos? É aquele que disse assim no seu coração, ele é mais do que tudo. Ele é mais do que pai, do que mãe, do que filho, do que casa. Ele é mais do que a minha própria vida. Então eu quero segui-lo. Eu quero ser seu discípulo. Outra palavra que hoje não tem muito sentido, não se usa, é discípulo. Às vezes se usa. Mas a gente às vezes pode entender melhor. Porque se alguém fala assim, esse jovem aqui, chega um jovem aqui em cima, esse jovem aqui, ele é discípulo do... Aí cita o nome de um jogador de futebol bem famoso, né? Estou meio por fora dos nomes famosos, mas esse aqui é discípulo fulano de tal, que é muito famoso. Vocês vão imaginar o quê? Esse jovem, ele gosta de futebol, provavelmente ele pratica futebol. Ele quer ser igual a esse, porque, vamos dar o Pelé que já morreu. Ele é discípulo do Pelé, ok? Ele quer ser discípulo do Pelé porque ele quer ser o melhor do mundo. Ele gosta do quê? De natação? Não. De basquetebol? Não. Mas se for do Michael Jordan, sei lá, de um cara famoso de basquete, falou, esse aqui é basquete. Esse aqui é discípulo daquele cantor famoso. Então ele gosta de cantar. Não é assim? Esse é discípulo daquele político famoso. Esse aqui já é político, pretende entrar na política. Se ele é discípulo de alguém, é porque ele quer ser igual àquela pessoa. Jesus está dizendo, você quer ser igual a mim? Quer ser meu discípulo? Hoje falou, faça discípulo uma pessoa que tem vou na igreja de vez em quando, eu sou discípulo de Jesus. Mas você é igual a Jesus? Ama Jesus? Segue Jesus? Não, eu vou na igreja de vez em quando, leio a Bíblia de vez em quando. Isso não é discipulado. Jesus falou assim, você quer ser meu discípulo, e o discípulo tem marcas específicas. E nós estávamos falando no ano passado sobre renúncia. Eu só queria concluir aqui, tá bom? Tá? E é uma palavra chocante, porque a gente não quer ouvir algo assim tão confrontativo. Um evangelho hoje é um evangelho light, um evangelho... Você vê por aí o evangelho, mas tem uma embalagem bonita, e até o conteúdo também, bem, sabe? Não pega pesado com a pessoa no sentido assim, você vai ser discípulo ou você vai ficar de longe? Porque o discípulo tem que andar perto. Se você é discípulo de alguém, sendo que essa pessoa, você conhece a pessoa, você estuda essa pessoa, você analisa essa pessoa, você imita essa pessoa. Isso é um discípulo. Eu sou discípulo do Pelé, mas eu não gosto de futebol. Gente, então é discípulo. Né? Eu sou discípulo daquele rapaz lá da natação, mas eu não gosto de piscina, não gosto de nadar, não gosto de água. Então não é discípulo. Sou discípulo de Jesus, mas eu não quero seguir o padrão de Jesus. Então não é discípulo. E qual que é o padrão de Jesus? Ele falou assim, olha, primeiro você tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar. E ele colocou, porque ele é Deus, falou, então, olha para a minha vida. Quem você ama mais? Quem é mais importante? Então, a confrontação do Evangelho, ela realmente, choca as pessoas, porque ela faz você ter que escolher. Em algum momento você vai ter que escolher entre ele ou alguém. Entre ele ou alguma coisa. Entre ele e você mesmo. Quem você vai escolher? Se você não estiver na cruz, você vai escolher você. A sua vontade, seu desejo, seu prazer. Isso explica porque muitos não estão mais aqui, porque tiveram que escolher em algum momento. E escolheram não estar aqui. Não quer dizer que só porque está aqui já é discípulo. Mas o fato de não querer estar aqui pode ser que também não querem ser discípulo. Não conseguiu ser discípulo, não conseguiu caminhar com Jesus, não conseguiu amar os irmãos, não conseguiu perdoar os irmãos, não conseguiu fazer o mínimo da palavra de Deus. Aí isso aqui vai ficando insuportável, desconfortável. Mas se você ama Jesus, quer ser igual a Jesus,
Cada dia você quer estar mais junto com seus irmãos que também amam Jesus, que adoram Jesus, que buscam Jesus, que também querem ser igual a Jesus. Discípulo gosta de ficar perto do discípulo, ama discípulo. Mas se você ainda não tem essa, sabe, essa compreensão, ou talvez entendeu, mas não decidiu, você vai ter dificuldade de caminhar. Por quê? Jesus é muito exigente. Como eu falei no passado, não sei se lembra, eu estava falando que o evangelho é radical. Porque Jesus é radical. E você tem que ser um cristão radical. E quem é radical incomoda os outros, porque os outros não querem alguém radical. Como eu chamar de você de... Hoje está na moda a palavra intolerância religiosa. Pegou forte isso aí, né? Está na mídia. Né? Então, um partido político gosta, um pessoal, né, uma certa tendência política gosta de usar isso. Oh, vocês falam assim, tem intolerância religiosa. Não, é radical, porque Jesus é radical. Nós somos intolerantes com o pecado, isso sim, amém? Mas amamos todas as pessoas como Deus ama. Não importa, sabe, se você tem hábitos diferentes, se você roupa diferente, cabelo diferente, se você pinta o cabelo de verde, se tem pendurado alguma coisa no pescoço, no nariz, isso não faz diferença para nós agora. Porque você quer Jesus? Você quer mesmo? Então você vai receber aquele que ama você, amém? Aquele que tem tudo para te dar. Bom, eu queria então... Isso aqui é quase que uma repetição do ano passado. Mas então, só avançando aqui um pouquinho mais, no capítulo 14 continua. Aí Jesus conta duas historinhas. Jesus gostava de contar história, né? Um bom contador de história. Só que era história que mexia com as pessoas, faz as pessoas pensar. Não era historinha para divertir. Não era entretenimento. Não, Jesus contava uma história. Ele começou assim a contar uma história. Bom, vamos lá. Está aqui no versículo 28, né? Então ele fala assim, quer ver? Deixa eu achar aqui, fica mais fácil. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançou o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Essa é a primeira história que Jesus conta. Qual de vocês vai construir uma torre e não calcula primeiro? Vai construir um prédio e não calcula primeiro? Vai construir uma casa e não calcula primeiro? Quando você coloca o alicerce, depois eles vão passar a ver tudo inacabado e vão rir de você. Você não soube planejar, você não calculou o preço, você não foi previdente, você começou a fazer uma coisa por impulso, por emoção, sei lá, e não conseguiu terminar, vai virar uma piada. É ou não é? Aí depois ele falou, vou contar mais uma história. Aí continua, né? Aí vem aqui e começa no versículo 31. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Tá? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, a conclusão de Jesus dessas duas histórias. Qual a conclusão dele? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Que tem a ver construir torre com ser discípulo? Que tem a ver sair na guerra com 10.000 contra com 20.000 com discípulo? Acho que o pessoal não entendeu quase nada, né? Deu para entender? Quem já entendeu, diga amém. Quem não entendeu, quer que eu explique? Diga amém. Todo mundo entendeu? Posso parar? Sinceramente, eu já li isso tantas vezes e não entendia. Meu, que a ver torre com discipulado? Mas se tem a coisa a ver, com certeza. Que tem a ver o rei que sai na guerra, né, em desvantagem, com discipulado. Tem a ver, Jesus falou que tem a ver. Se a conclusão das duas historinhas foi que tem que ser discípulo, para ser discípulo tem que renunciar a tudo, tem a ver com renúncia. Bom, vamos lá. Vou ajudar os irmãos, então, que já que a maioria entendeu, mas vamos ajudar aqueles que não entenderam direito. Vamos lá. Bom, Jesus, então, está confrontando a multidão, aparentemente só a importância de refletir antes de agir, que, na verdade, é isso, tá? Mas, especificamente, ele fala que tudo que você vai começar, muito importante na sua vida, mas muito importante mesmo, tem que calcular o custo. Tem que ver se é isso mesmo que você quer. Tem que ver se você está disposto a pagar o preço. E está dizendo, meu irmão, o discipulado tem um custo. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um custo. A salvação custou a vida de Jesus, para você é de graça. Agora, para caminhar com Jesus, tem um custo. Para Jesus salvar você,
Sabe o que custou? Abandonar tudo que ele tinha, renunciar tudo que ele tinha, renunciar a sua glória para vir aqui sofrer no seu lugar. Ele teve que renunciar tudo. E agora ele diz, você vai querer ser meu discípulo? Vai ter que renunciar tudo também. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar Jesus em primeiro lugar. Esse é o custo. Calcule o custo. Porque muitos estavam aqui 1 ano atrás, 2 anos atrás, não estão. Porque não calcularam o custo. Se empolgaram, já vieram para o batismo e quem sabe já se apresentaram até para trabalhar nos ministérios e para fazer isso, aquilo. Contaram tanta coisa. Eles foram até sinceros. Foram sinceros. Não, estavam sinceramente, só que sinceramente sem calcular o custo. Não basta ser sincero se você não calcula o custo, porque uma hora você vai ter que pagar um preço que não está disposto a pagar. Será que você está disposto a dar um tapa na cara e dar outra face? Você está disposto a tirar, às vezes, a roupa e dar para o outro, porque ele está precisando mais que você? Você está disposto a perdoar aquela pessoa que te humilhou e fez tudo de ruim para você? Você tem que orar por ela, abençoar e abraçar e falar, eu te amo em nome de Jesus? Aí isso é um preço muito caro. Está disposto? Está disposto a renunciar a alguns prazeres carnais que afastam você de Deus? Ah, mas eu gosto tanto. Você está disposto a deixar algumas companhias, algumas pessoas, algumas amizades, porque a Bíblia diz no Salmo 1 que você não pode andar no meio dos escarnecedores, no meio dos pecadores, no meio dos mentirosos, porque lá você se contamina. Ah, mas não posso deixar. Isso é muito importante para mim. É o custo. É o preço. É construir uma torre, é o que Jesus tinha de mais. Né? Hoje seria talvez construir um prédio, um edifício, sei lá. Mas o que tinha de mais assim, de custo de arquitetônico no momento era a torre. Né? Não sei que coisa que eles faziam, mas tinha torre lá naquele tempo. Tem que ter um custo, isso é uma coisa muito cara. Então faz uma casinha terra, irmão, não faz torre não. Pelo menos vai devagar. Tem a ver o rei que está em desvantagem, que sai na guerra com o discipulado. Sabe por quê, irmãos? Tem tudo a ver. Porque quando você resolve ser discípulo, você entra numa guerra, meu irmão. É o outro nível de guerra. Você já estava em guerra, só que agora é outro nível. É outro nível. É o inferno inteiro contra você. São pessoas contra você. É um sistema todo contra você. É o mundo contra você. É a sua carne gritando contra você. É guerra. É guerra dentro de você, é guerra fora de você, é guerra de todo lado, é guerra que vem do inferno, vem guerra de todo lado. Sim ou não? Aí você tem que calcular, espera um pouquinho. Eu estou preparado para essa guerra? Por quê? Não vai ser fácil. Como eu me preparo para essa guerra? É possível preparar? Sim. Talvez aquele rei da historinha que nos contou, não podia, naquele momento, resolver o problema. Ele pede condições de paz. Não dá para com 10 mil quanto os 20 mil. Mas você é diferente, você tem o Espírito Santo. Mas você vai ter que aprender a usar as armas de Deus, ou então não vai dar certo. Que a guerra é pesada. Não fique iludido, não. Que vai ser tudo tão fácil. Tá? Não vai ser fácil, irmãos. Não vai ser fácil. Ser discípulo não é fácil. Ser discípulo de Jesus é dizer não. Todo dia. Jesus falou, você tem que pegar a sua cruz todo dia, negar a si mesmo e pegar a sua cruz todo dia. E cruz é lugar de morte. Todo dia tem que matar você. Paulo usa uma expressão meio, às vezes usava uma expressão de pesado, ele falou assim, eu estou esmurrando minha própria carne. Não é que ele dava murro assim, né? Ele estava falando da carne, não no sentido do corpo físico, está falando dos sentimentos carnais que ele tinha, que ele esmurrar todo dia, porque era uma luta. Que luta que ele passava. E a luta que eu passo, a luta que você passa. Vou perguntar quem não tem luta, porque todos têm. A questão é que a luta vai ficando mais intensa, porque agora você é discípulo de Jesus, e você então agora está na contramão do mundo inteiro. Aí Jesus falou assim, tem hora que vai ficar pai contra filho, filho contra pai, é a sogra contra a nora, é essa aí que vai acontecer. Você está pronto para essa guerra? Lógico que vale a pena. Você não vai apanhar só por apanhar, sofrer só por sofrer. Paulo fala assim, ó, uma coisa é certa, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Amém? Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Mas até chegar no reinaremos, Deus sofremos. Né? Você tem um preço a pagar. Tem o preço, é o cálculo.
É por isso que você deve estar mais preparado cada dia. Como você se prepara? É na palavra, dentro da palavra, se revestindo da palavra, buscando Deus na palavra, se alimentando da palavra, se exercitando na palavra. Salmo 18 é um salmo de guerra. Ele vai falando uns versículos ali que são um texto cumprido, mais 50 versículos, uma hora que ele fala assim: adestra as minhas mãos para a batalha. Ele vai dizer: eu preciso estar pronto para a batalha. E ele continua falando, irmãos, no Salmo 18, que é um salmo de guerra, mas até o momento que ele fala lá, que ele está numa situação tal, que ele fala assim: agora eu pisei nos meus inimigos, e esmiucei-os como se fosse pó. Eles correram, eles fugiram, mas ele estava preparado. Será que nós estamos assim? Amém? Irmão, se você quer daqui um ano estar aqui, daqui 10 anos, e estar na glória com Jesus, e na eternidade com Jesus, você tem que se preparar para a batalha. Se você ficar levando assim no mais ou menos, tal, Não, nós precisamos ter uma vida intensa na presença de Deus. Amém? Meditar de dia e de noite na lei do Senhor. E você deve aprender a orar sem cessar. Está em casa, está aqui, está no trânsito, onde você estiver, no chuveiro, você tem que estar ali, glória a Deus, amém. Se tem um ataque, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, me cubra agora, amém, eu tenho a vitória. E você vai falando e vai declarando, e não para de declarar, amém. Porque enquanto você está falando a palavra e repetindo a palavra, você está se alimentando do céu. Jesus é o pão da vida, Jesus é a palavra. E quando você se alimenta de Jesus, a sua palavra, ela vai te fortalecendo. E você vai ficando mais pronto para a guerra, mais pronto para a batalha. E se der uma escorregadinha, você levanta. Se tropeçar, você levanta. Porque você está agora, você está buscando força em Deus. Aí Salomão fala, em Eclesiastes capítulo 4, se não me engano, fala assim, 4 ou 9, se não me engano, fala assim, é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Lógico que a gente aplica isso no casamento, aplica no relacionamento, mas você sabe quem é esse outro que vai levantar você, se você tiver? Quando você tiver 2, é você e ele, é você e Jesus. Renunciou tudo por ele, falava: agora eu vou caminhar com você, e se você cair, eu vou te levantar. Amém? Amém, irmãos? Irmãos estão empolgados com essa palavra? Diga amém. Está chateado? Diga misericórdia. Porque, Senhor, o negócio é pesado. Eu não sabia que era assim. É assim. Se eu soubesse que eu estou igreja. Bom, você caiu aqui, meu irmão. Agora eu escuto o que tem Deus falar com você aqui, tá? Espero que as igrejas estão pregando essa mesma palavra. Mas aqui a palavra é essa. Jesus disse: você vai construir uma torre, calcula o preço. Você entrou numa guerra, vê como que você está preparado para essa guerra. Agora tem uma parte maravilhosa para você que é discípulo. Gente, é lógico que o preço é caro, mas o discípulo... Ele tem conexão direta com o céu. Ele está conectado com Deus. Ele tem proteção total. Ele tem guarda-costas invisível, mas está ali. São os anjos do Senhor acampam ao seu redor, os que o temem e os livra. Tem anjo para você em todo lado. Você está onde você está, tem anjo ao seu lado. Amém? E você tem a instrução te ensinando, te consolando, te confortando, te avisando de tal perigo, avisando de tal buraco, te ajudando. Esse é discípulo. O discípulo vai ficando com alegria intensa, porque a alegria do Senhor vai fortalecendo ele. Ele tem certeza de salvação, tem certeza dos galardões. Ele agora tem uma autoridade sobre demônios, sobre principados e potestades. Ele é mais forte que o inferno inteiro, porque ele é discípulo de Jesus. Vale a pena, amém? Aleluia. É quando você pensa e as coisas acontecem. É lógico que normalmente você tem que falar para acontecer. Você libera a palavra. Tem hora que você só pensa, você já sei, meu filho. Você pensou, vai ter. Você só pensa e de repente a coisa começa a acontecer, mas eu não falei ainda. Deus falou: mas eu já ouvi, eu conheço o seu coração. E é porque você é discípulo. Jesus cuida dos seus discípulos. Jesus ama os seus discípulos. Jesus deu a vida para os seus discípulos. Aí Jesus caminha com os seus discípulos. Depois de ressuscitado, Jesus foi procurar quem, irmãos? Os discípulos. Eles estavam pescando ali, lembram? Primeiro encontro com Jesus, os primeiros encontros foi na beira do mar da Galileia. E o Pedro já tinha influenciado os outros para voltar a pescar. Vamos pescar, gente, Jesus morreu mesmo. Então, foi pescar e não pegaram nada a noite inteira. E Jesus está lá, aparece lá Jesus ressuscitado na praia, né? Naquele lago enorme que eles chamam de Mar da Galileia. E Jesus gritou: vocês apanharam alguma coisa? Não, nada. Então faz o seguinte, e estava escuro, era madrugada, não viram que era Jesus? Lança a rede do lado direito aí. Quem é esse moço falando? Bom, já vimos tanta coisa.
Aí lançaram a rede do lado direito, sabe o que aconteceu? Tinha tanto peixe, mas tanto peixe, que a rede começou a romper, o barco ia afundar e tal. E o Pedro gritou, é Jesus, é Jesus. O discípulo reconhece Jesus na hora. Aleluia. É discípulo, irmão, não vai, você pode ter uns momentos difíceis, né? O mar pode estar sem peixe um momento, daqui a pouco vem um cardume imenso que enche o seu barquinho e você fica bem abastecido, aquele momento de prova já passou e a bênção chega e Deus supre todas as suas necessidades. Aleluia. O discípulo tem que aprender também a passar por momentos de carência. Nem sempre é abundância, irmãos. Porque alguns estavam naquela multidão, lembra que eu comecei com a multidão? Então, muitos estavam ali porque tiveram alguma necessidade suprida. O pão, né, que Jesus multiplicou lá, pão e peixe, alguma outra necessidade foi suprida. De repente, Deus, Ele não vai suprir sua necessidade por um momento para ver se você está preocupado com a sua necessidade ou está preocupado com Ele. Se você o ama porque Ele é como se fosse um Papai Noel, sei lá, alguém que você grita, Ele dá as coisas, ou se você o ama porque Ele é mais do que tudo. Quando você é um discípulo de verdade, caminhando com Jesus, já não importa ter ou não ter. Amém? Se você tiver, glória a Deus. Se não tiver, amém. Já não faz falta, porque o Senhor é meu pastor, então as coisas são coisas. Nada me faltará do que eu preciso. Ele vai dar, suprir as minhas necessidades. Mas se você é discípulo, sabe uma coisa? Você vai ter boas surpresas, porque Ele vai dar além do que você está pedindo ou pensando. Ele vai te surpreender sempre. Vai te surpreender sempre. Amém? Aleluia. Há muitos anos atrás, quando eu casei, vou contar uma história aqui, né? História da vida, né? A gente tem umas historinhas para contar. A minha esposa tinha um Fusquinha na época, eu não tinha nada, mas casei, passei de ser dono do Fusquinha com ela, né? É o que tinha. Fusquinha 67, né, meu amor? Verde. Bonito. A gente achava bonito, né? Aí foi passado um tempo, e eu fiquei pensando, precisamos comprar outro carro, né? Já tem uns 3 anos de casado, não me lembro. Comprar outro carro um pouquinho melhor, pelo menos uns 3, 4 anos para frente, né? E eu comecei a procurar carro, financiamento, está difícil e tal. Então, eu sei, sabe, eu estava só pensando nisso, não sei se eu orei por isso, eu deve ter orado, talvez, não lembro, mas eu sempre preciso orar, sabe? Deus conhece o seu coração. Estava conversando com o meu patrão, eu falei, precisando trocar de carro. Eu tenho esse Corcel aqui, não lembro, 5, 6 anos mais novo. Naquele tempo era um carro legal para a gente. E eu falei, então, como vai fazer? Não, você leva o carro e faz assim, 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 no fim. Sabe o que aconteceu? Fiquei com o carro quitado e os 2 na garagem. Eu falei, ia vender o Fusquinha para comprar um carro, no fim eu tenho um carro mais novo, o Fusquinha daqui também. 2 carros ali, tinha uma garagem só, né? Era complicado o negócio. Aí Deus falou assim, eu vou dar mais do que você está pedindo ou pensando. A gente começa a aprender essas lições, irmãos. E a vida nossa tem sido essa. Deus está sempre nos surpreendendo de maneira positiva. Amém? Amém, queridos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. A gente está sempre aprendendo que Deus é mais importante do que tudo, mas Ele dá para você, não porque as coisas são tão importantes para você, mas Ele te faz importante, Ele te dá importância, por isso Ele te supre, é Pai, supre. Aleluia. Essa última viagem que eu fiz agora, alguém falou para mim assim, né? Não vou falar quem, falou assim, mas você está levando pouco dinheiro, não vai dar, e agora? Não era muito mesmo, irmãos. Eu falei, Deus se preocupe. Não se preocupe. Não, mas como que vai fazer? Não se preocupe. Não levei muito dinheiro, só que na volta eu fui ver e já tinha $600, irmão. Amém? Eu não tinha levado muito mais que isso não, mas sobrou 600. Era para faltar, mas não faltou, sobrou. Tirei onde gastar o dinheiro, ficamos lá, tudo suprido. Gastar do quê? Não sei, algumas coisinhas aqui, outra ali, pronto. Sabe o que, irmãos? Ele sempre dá aos seus discípulos mais do que estão pedindo ou pensando. Você renuncia a tudo, mas você tem tudo com Ele. Quando você abre mão de tudo, quando você abre mão pelo Senhor, e você entrega tudo para Deus, aí Deus dá tudo dele para você. Amém? Você está disposto a entregar tudo para Deus, Deus está disposto a entregar tudo para você. É o tudo contra o tudo. Quem ganha mais, você ou Deus? Você entrega tudo que você tem para Deus, Deus dá
Tudo que ele tem para você, quem está ganhando? Amém? Mas tem um preço. Você tem que renunciar a tudo. Sabe por quê? Ele não quer 99%. Não quer só um pouco. Ele não quer só uma parte. Ele não quer o resto. Falou, quer ser meu discípulo? Me coloque em primeiro lugar. Amém? Amém? Fiquemos em pé, vamos orar.